Obrigado, uma boa noite a todos, mais uma vez, né? A todos em Cristo Jesus. Vamos lá, vamos dar continuidade ao nosso estudo. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Ok. Muito bem, nós vamos, nesse momento, orar e assim pedir a bênção de Deus para o estudo de hoje. Pai, eu quero te agradecer por este momento, te agradecer a Deus pelo dia que nos deu. Muito obrigado, Pai, porque em cada momento do dia de hoje, a tua mão de poder e graça se fez sentir sobre cada um de nós. Obrigado pelo teu cuidado, obrigado por tua providência sobre a nossa vida. Obrigado, Pai, porque grande é o Senhor sobre cada um de nós. Fortaleça os nossos corações, ó Deus, enxuga as nossas lágrimas, ó Pai. Mantém realmente em nós, Pai, toda a expectativa da tua vinda, Senhor, que esta esperança possa continuar sempre acesa realmente em nossos corações. Assim como foi lido na tua palavra, Deus, nós também desejamos ter os nossos olhos, a nossa fronte voltada para os céus, no aguardo da vinda do Senhor Jesus, Pai. Mas muitas vezes no mundo e pelas coisas que estamos vivendo, a gente abaixa a cabeça e se deixa levar pelas notícias, se deixa levar pelos acontecimentos. Há um certo embrutecimento, ó Deus, do nosso espírito, da nossa alma, por causa de tudo que ouvimos, por causa de tudo que vemos. Mas quando a tua palavra é lida, ela desperta o nosso coração para nos fazer ver que o Senhor já nos avisou, já tinha nos avisado a respeito de tudo isto. O que nos cabe agora, então, é manter sempre a esperança, os nossos olhos voltados, ó Deus, para Ti, a Tua palavra sempre diante de nós e em nós, para que estejamos sempre firmes e fortes. E ao final, Deus, a gente possa todos juntos glorificar o Teu santo nome e juntos, ó Deus, estarmos experimentando uma única glória, que é estar ao lado do trono do Teu Filho Jesus. Obrigado, Pai. Nós oramos mais uma vez agradecidos e fazemos a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Ok. Muito bem, amados. Vamos caminhar um pouquinho aqui juntos, né, dando continuidade aí ao nosso estudo. Deixa eu virar aqui a telinha. Só lembrando um pouco, né, os conceitos que nós já abordamos até agora, né? A gente já falou. Justificação, que de uma maneira resumida, porque nós já tratamos isso, seria a justiça de Cristo creditada aí na nossa conta, né? Nós estamos em débito, pelo menos estávamos em débito com Deus, nosso saldo estava ali no vermelho, e aí Jesus, então, creditou, né, em nossa conta a justiça dele mesmo, de tal forma que agora perante o Pai nós podemos estar, sempre por causa dele, de Jesus, né? Então a justificação é isto para nós, tá bom? Então estamos justificados, ou seja, nós não precisamos fazer absolutamente nada para estar no positivo com Deus, porque isso já foi feito por ele, pelo Senhor Jesus Cristo. Isso nós já abordamos no decorrer do estudo. Também falamos sobre a adoção, né? E isso significa que eu e você somos acolhidos na família de Deus com direitos e privilégios de um filho. Normalmente, às vezes, as pessoas gostam de falar de direitos e deveres, né, pastor? É, eu chamaria, no nosso caso, como adotivos, né, de privilégios. Ok? Sim, temos deveres, não há dúvida com relação a isso, né? Isso vem como consequência da nossa adoção. Mas eu diria que ainda assim estes deveres que nós temos para com Cristo são privilégios. Porque outrora, sem ele, sem Jesus, nós não tínhamos sequer condições de fazer alguma coisa, nem mesmo se de uma forma devida a ele nós quiséssemos ser bons, não poderíamos. E somente pela graça dele que isso foi possível. Então essa adoção nos faz realmente viver esta realidade da nossa filiação com, né, para com o Pai, né? Isso se deu através dele, do Senhor Jesus Cristo. Outro aspecto que nós abordamos também foi a santificação. De uma maneira geral, também, nós diríamos que a santificação é aquele processo, né, de Deus fazer em nós, né, aquilo que realmente ele prometer. Ele quer que sejamos santos. De nós mesmos e por nós mesmos não temos como sê-lo, né? Então ele é quem prepara isto, ele é quem elabora realmente as condições, os meios,
para que sejamos santos como ele é santo. Isso só é possível por causa da justificação e adoção. Então, fora a parte da justificação e da adoção, não há como buscar a santidade. E você percebeu que durante o estudo, a gente corre o risco de inverter estes princípios. A gente quer estabelecer a santificação para as pessoas, elas têm que ser boas, elas têm que parar de fumar, elas têm que serem honestas, elas têm que parar de falar palavrão, de beber, elas têm que ter uma vida regrada, uma vida certa, uma vida correta, para vir a Jesus. A gente inverte, né, esse princípio desta forma. E a Bíblia nos mostra que isto não é assim. Né? A santificação ela vem como consequência daquilo que Jesus fez por nós, que é a justificação e a adoção. Nós abordamos isso de uma forma completa nos estudos anteriores. Eu coloco aqui só de uma forma resumida para que você possa também se lembrar um pouquinho sobre isso. Né? Esta salvação é uma obra de Deus em nós. Né? Essa salvação engloba aí a justificação, a adoção e a santificação. E esta salvação, que é esta obra de Deus em nós, tem uma contrapartida. E essa contrapartida é a nossa obra, é aquilo que vamos realizar. Tá? Mas veja da forma como está, e tem que ser assim. Né? Primeiro Deus faz a obra, e depois eu realizo alguma coisa para Ele. Não é o contrário, não é eu que tenho que realizar alguma coisa para poder merecer o favor dele. É ele quem faz a obra, ele salva, e uma vez salvos, eu agora tenho que realizar uma obra. Uma obra para quem? Para mim mesmo? Para as pessoas que estão ao redor? Né? Para o mundo? Para que o mundo saiba e veja? Não. Esta obra que eu tenho que realizar uma vez salvo é para ele. É para ele Deus. Né? Então ele também já determinou aquilo que eu preciso fazer para que ele possa, para que o nome dele possa ser honrado e glorificado. Né? Então, através da minha vida, através da sua vida, esta obra há de ser realizada. E as bases para isso devem ser sempre lembradas. Né? A primeira coisa que a gente destaca aqui como base para esta obra de Deus em nós e aquilo que precisamos fazer para ele, é que essa atividade redentora de Deus sempre tem lugar dentro de relacionamentos. Pastor, o que estamos querendo dizer com isso? O que o senhor está querendo dizer com isso? Que toda essa obra de Deus em nossa vida se dá através de relacionamentos. Relacionamentos através dos quais, nós vamos falar isso um pouquinho à frente, eu e você somos conduzidos pelo Espírito Santo para realizar. Né? Isso vai ser através da minha vida e através da sua vida. Por isso que somos nas mãos do Senhor este instrumento, né? Esse instrumento e por meio do qual, né, Deus vai estar fazendo esta obra redentora. E isso se dá através dos relacionamentos. Então, não tem como eu desejar ser um instrumento nas mãos do Senhor, não querendo me relacionar com as pessoas com as quais eu estou vivendo. Sejam elas próximas, sejam elas de um círculo mais íntimo, né, como família, amigos, no trabalho, ou sejam até pessoas que ocasionalmente eu venha a conhecer, talvez num ponto de ônibus, ou quem sabe pegando aí um Uber, né, e conversando com o motorista, ou talvez até com pessoas que são colegas, né, de profissão, que são distantes de um relacionamento mais próximo. Então, esse relacionamento é imprescindível para que a gente possa ver ali o Espírito Santo nos conduzindo a esta obra redentora, a esta atividade redentora. Então, não tem como essa obra redentora acontecer na vida de uma outra pessoa a parte de um relacionamento. Por isso que Atos 1, que nós estudamos, evidencia esse relacionamento. Né? Primeiro ali em Jerusalém, depois de receber o poder dos céus, depois de receber a obra redentora de Deus. Então, primeiro ali em Jerusalém, depois em Samaria, Judéia e Samaria, e aí nos confins da terra. Mas você vê que há um crescendo ali, né, relacional. Ou seja, começa ali com a sua vizinhança, começa ali com a sua casa, começa ali com as pessoas que estão próximas, depois você é levado para atingir pessoas um pouco mais distantes e até os confins do mundo. Né? Então, tudo tem a ver, né, em termos de relação. E o primeiro passo que Deus dá, ou deu, né, para nos mudar, é nos atrair para um relacionamento com Ele. Né? Você vê isso lá, e como a gente já falou, lá em Gênesis. Ok? Então, quando o homem peca, quando o homem se esconde, foge da presença de Deus lá no jardim do Éden, né? Quando Adão e Eva se escondem,
Deus sai em busca deles. Deus não quer que este relacionamento seja quebrado. Ok? Então, isso é muito importante. E você observa que durante todo o processo, até a pessoa de Cristo Jesus, Deus prima por este relacionamento. Fato é que, se nós pensarmos em tudo que Deus fez através de todos os líderes que ele levantou, pensa lá em Noé, Moisés, Davi, Salomão, Sansão, né, e todas as pessoas que foram levantadas, todos aqueles que nós conhecemos, os profetas maiores, os profetas menores. Se nós olharmos friamente para toda esta história, né, os apóstolos depois, na época de Cristo, Deus, Jesus Cristo, não precisaria de nada disso. Ele não precisaria de nenhum destes líderes para fazer a obra que fez. Para abrir o mar, ele precisaria de Moisés com um cajado na mão, realmente disposto a obedecer a Deus? Com certeza não, Deus poderia fazê-lo. Noé, que foi lá no começo com a arca, né? Onde todos aqueles animais entraram, a família de Noé e mais algumas pessoas da família dele, né? Deus precisaria fazer aquilo daquela forma com a família de Noé? Com certeza não, ele poderia zerar e começar tudo novamente. Mas Deus faz isso, ele chama Davi, ele chama Salomão, ele chama os profetas, ele chama os apóstolos, ele chama a igreja primitiva a partir de Atos, né? E depois chama cada um de nós. Para quê? Porque ele está evidenciando este aspecto do relacionamento na obra redentora. Ok? Então, se ele deu o primeiro passo, que foi este aspecto, né, relacional, ele quis que a criação pudesse se relacionar com ele, criação nós, eu e você, né? Então, com certeza, nós também temos que viver e experimentar isso. Esse relacionamento foi quebrado, nós sabemos, e ele é restaurado em Cristo Jesus. É interessante observar, porque às vezes, pensando no aspecto de sermos instrumentos nas mãos do Senhor, há certas situações em que nós nos recusamos a falar de Jesus para algumas pessoas, a pregar o evangelho, porque o nosso relacionamento com aquelas pessoas está rompido, está quebrado. Ou aquele tipo de pessoa, eu jamais vou falar com ela, ela me magoou, ela me maltratou, enfim, uma série de coisas que não vem aqui, né, especificamente abordar o que poderia quebrar esse relacionamento. Mas a questão é que deixamos de pregar o evangelho para aquela pessoa porque nós não queremos nos relacionar com ela, não admitimos um relacionamento com aquela pessoa. E aí a gente tem que levar em consideração isso num outro patamar, né? Nós temos que observar que Jesus, ele primou por este relacionamento, ele deu a sua própria vida para que nós pudéssemos ter este relacionamento com ele, com o seu Santo Espírito e com o Pai. Então nós não temos autoridade nenhuma para não querer um relacionamento com as outras pessoas, para falar ali da salvação, para falar do amor, para falar do perdão, né? E aí nós temos que aprender a lidar com isso, e nós vamos colocar um pouquinho mais à frente como é que eu posso agir para restaurar estes relacionamentos, para fazer com que realmente eu continue sendo nas mãos do Senhor um bom instrumento para poder falar da salvação, para poder falar do amor do Pai, né? E ainda dentro desse aspecto da obra redentora, esse nível relacional que Deus tem com a gente, os nossos relacionamentos, todos eles, os nossos relacionamentos são essenciais para que a obra que Deus está completando em nós, né, melhor dizendo, para a obra que Deus está completando em nós e em outras pessoas. Tá? Então, eu tenho que considerar isto, sim, enquanto instrumento nas mãos do Senhor. Então, todo tipo de relacionamento que eu tenho é um momento importante na minha vida para que Deus possa completar esta grande obra, porque Ele determinou, na palavra dele, que esta pregação do evangelho seja através deste relacionamento. Quando você vê Jesus andando ali junto com os seus discípulos, os seus apóstolos, ele primou por isto, né? Ele foi buscar cada um dos seus apóstolos, ele conversou com cada um deles, ele conheceu cada um deles, ele os visitou, ele esteve na casa de cada um deles. Alguns fizeram parte de uma intimidade maior com Cristo, né, neste relacionamento. Outros eram apenas discípulos distantes, mas que Jesus teve todo um cuidado com eles, com cura, milagres, né, com a bênção da presença dele, resolvendo problemas, às vezes dos mais simples, né, como, por exemplo, a febre ou a dor de cabeça, sei lá, que a sogra de Pedro teve, né, e que Jesus curou, até as coisas mais complexas, como aquela mulher que tinha aquele fluxo de sangue que ficou anos e anos e anos gastando o seu dinheiro com médicos, com várias situações para tentar resolver e nunca foi resolvido.
E ali só tocando nas orlas das vestes de Jesus, a sua cura veio, né? E Jesus mostrou isso. Houve um relacionamento ali, né? E Jesus pôde dizer, parou todo mundo e falou, opa, né? Alguém me tocou. E os apóstolos falaram, olha, mas Senhor, aqui tem muita gente. E é claro que alguém te tocou, alguém esbarrou em ti. Ele falou, não, de uma forma especial, porque saiu virtude de mim. Então, é um aspecto relacional. Então, todo relacionamento que eu e você possamos ter, ele é muito importante. Talvez seja muito sábio da nossa parte se nós começássemos a pensar um pouco nisto, né? Deixar um pouco de lado os ranços, as brigas, né? Deixar um pouco de lado as nossas mágoas, as nossas dores, a nossa falta de perdão e pensar na possibilidade de que, como um instrumento nas mãos do Senhor, eu possa vir a ser um canal para levar o evangelho àquela pessoa. E para que isso aconteça, este relacionamento, ele tem que estar ali presente, ele tem que estar ali na minha vida. Então, eu tenho que buscar a restauração dele. Então, como embaixadores de Cristo, amém? Todos nós o somos, a gente falou bastante sobre isso. Então, como embaixadores de Cristo, nós devemos, né? Nós devemos começar construindo relacionamentos de amor, graça e confiança com os outros. Tá bom? Isso é fato. Isso tem que acontecer na nossa vida. Eu preciso primar por isto. Eu tenho que buscar isso. Se eu não conseguir, eu tenho que orar. Clamar ao Senhor e pedir, Senhor, eu não consigo me relacionar com fulano, com beltrano, com ciclano, ou eu sou tímido demais, ou, Senhor, eu não acho muito importante isso, eu acho que dá para falar de Jesus sem eu precisar me relacionar com as pessoas. Se eu tenho esse tipo de visão, se eu tenho esse tipo de comportamento, então eu tenho que clamar na presença de Deus, orar e buscar a vontade de Deus neste aspecto, né, para realmente ser este embaixador que Cristo quer que eu seja da parte dele no mundo, né? E isso só vai acontecer, né, desta graça ser manifesta às pessoas através de um relacionamento, né? De quê? De amor, um relacionamento gracioso, sem interesses. Aqui eu não estou falando da graça de Deus por nós, né? Mas o aspecto da graça no aspecto assim de eu me relacionar sem interesses, porque hoje a base de muitos relacionamentos do mundo é interesseira, né? Eu me relaciono com fulano, com beltrano, com ciclano, porque eu estou interessado nisso, naquilo, um bom emprego, um bom trabalho, um bom casamento, e por aí vai. Então, aqui não, nesse aspecto, para eu ser esse instrumento eficaz das mãos do Senhor, eu preciso construir esse relacionamento com amor, com graça, ou seja, sem interesse, eu quero fazê-lo por um bem maior, que é o que Cristo realmente deseja, né? E com confiança. Eu não tenho como me relacionar com as pessoas se eu sou uma pessoa que não vai gerar confiança. Pastor, mas é muito difícil isso, porque às vezes por uma situação ou outra que a gente faça ou a gente cometa, essa confiança é quebrada. É verdade, com certeza, né? Mas esta confiança pode ser restaurada, né? Pelo poder de Deus, pela graça de Deus, por um grande milagre que Deus com certeza pode estar fazendo na minha vida e na sua vida também, né? Os nossos relacionamentos, quer dizer, pensando desta forma como a gente abordou, a premissa que eu tenho aqui, que eu tiro daqui, é o seguinte, que os nossos relacionamentos, portanto, não pertencem a nós. Ok? E veja, isto é de suma importância neste momento em que estamos querendo viver como embaixadores de Cristo, né? Como instrumentos nas mãos do Senhor. Porque quando eu penso desta forma, que os nossos relacionamentos não nos pertencem, tá? Então eu me entrego realmente nas mãos do Senhor para que eu possa ser um instrumento realmente eficiente nas mãos dele. Agora, se eu sou o tipo de pessoa que eu digo com quem eu quero me relacionar e começo a pontuar esses relacionamentos com base nos meus conceitos, nos meus gostos, né, no meu gosto com relação a algumas coisas, do tipo de amizade que eu quero ter, com quem eu quero ter, etc. e tal, então aí isso será uma grande barreira para eu poder pregar o evangelho de Jesus para aquelas pessoas. Então eu tenho que entender que todo e qualquer relacionamento que acontece através da minha vida pertence a Ele, a Jesus, e estes relacionamentos são santos. O que quer dizer santos aqui, né? Relacionamentos santos. Não são relacionamentos no aspecto de serem puros, sem pecados, né?
imaculados, não. Quando a gente diz aqui que esses relacionamentos são santos, significa que são relacionamentos dele, de Jesus, exclusivo, separados por ele. E ele nos usa para isto, ele vai nos direcionar, né, aquelas vidas, aquelas pessoas, para falar dele. Então, pertence a ele. E Deus os usa, né, esses relacionamentos, para preparar as pessoas para ele mesmo. Então, aquela pessoa que vai precisar ouvir do evangelho, vai acontecer a pregação do evangelho através da minha vida, numa atitude relacional que Deus vai gerar em mim para com aquela pessoa, para que aquela pessoa, ouvindo do evangelho, possa ser transformada. Então, veja como eu sou importante neste aspecto, como instrumento nas mãos do Senhor, como eu sou muito importante para que o evangelho chegue àquele coração. Novamente, lembrando, Deus precisa disso? Não, ele não precisa, mas aprove a ele nos usar para que isto aconteça. Então é um privilégio, por isso que a gente falou logo lá no começo, né, com relação à adoção, que nós temos lá esses direitos, né, para com o aspecto de sermos filhos adotados, né, em Cristo Jesus, nós temos os nossos direitos como filhos, né, mas nós também temos ali privilégios, e um desses privilégios, um deles, porque são muitos, tá? Um desses privilégios é realmente ser este instrumento nas mãos do Senhor para pregar as boas novas da salvação, ok? Então, eu diria que esta é a forma como Deus trabalha e é a forma como Deus chama a cada um dos seus filhos para ser parte disto. Qual é a forma? Relacionamento. Relacionamento, tá? Entenda que dentro do aspecto relacional, nós não estamos deixando de lado e não vamos deixar e não podemos deixar de lado nada do que diz respeito, vamos dizer, ao nosso jeito de ser, aquilo que somos, né? Mas eu creio de uma forma muito especial, né, poderosa da parte de Deus na minha vida e na sua vida, que se houver no meu temperamento, né, algo que possa ser um estorvo, uma barreira para eu me relacionar com alguma pessoa para poder falar de Jesus e pregar o evangelho, eu creio que o Espírito Santo vai trabalhar isso na minha vida. Ele vai mudar isso, amém? Ele vai quebrar isso, ele vai transformar isso e não será mais um fator impeditivo para eu poder falar de Jesus para aquela pessoa, porque ele vai agir, o Espírito Santo vai agir ali na nossa vida para que isso aconteça. Então, pensando daquela forma, né, eu diria que essa visão de nossos relacionamentos, ela deve transformar a maneira pela qual reagimos uns com os outros, né? O que eu quero dizer com isso, gente? E o autor, né, deste estudo que a gente está passando para vocês quis dizer. Qualquer coisa que aconteça na nossa vida em termos de relacionamento, eu olhando por este prisma de que todo relacionamento é de Deus e é santo, né? Então eu tenho que olhar de uma forma diferente as reações deste relacionamento. Por exemplo, eu vou exemplificar aqui, né? Vamos imaginar que eu brigue com um amigo meu. Ele fala uma besteira lá, ele fala alguma coisa que eu não concordo, porque afrontou os meus princípios, eu brigo com ele e resolvo ficar sem falar com ele durante um período. Seja lá quanto tempo for, não vem um caso aqui, mas eu não quero mais falar com ele porque ele me afrontou, ele me ridicularizou em termos da minha fé, dos meus princípios cristãos. Quando eu penso que todo relacionamento é de Deus e é santo, então eu tenho que começar a olhar de uma forma diferente essa briga ou este jeito, né, que aquele amigo me tratou. Quando ele me afrontou, eu tenho que olhar para isto, né, de um jeito diferente. Eu tenho que olhar para aquela afronta como um trampolim, uma situação proporcionada por Deus na minha vida relacional com aquele amigo, para eu poder falar de Jesus para ela, né? E a gente vê isso na vida dele, de Jesus. Você já pensou se Jesus, para toda afronta que ele recebeu ali de todos, né, da maneira como ele foi afrontado, ele realmente falasse assim, bom, então eu não falo mais com vocês. Não quero saber, não vou mais falar do Pai, não vou mais falar do reino. Ele mesmo diz, olha, Jerusalém não quis ouvir a palavra, os da sua própria casa não quiseram ouvir a palavra,
Ele chegou para alguns, olha, vem e sigam-me, eles não quiseram segui-lo. Pilatos, né, que tratou Jesus da forma como tratou. Agora, imagine se Jesus olha para esse tipo de relacionamento como algo que estivesse ferindo a pessoa dele e ele se deixasse tomar, né, deixasse tomar conta de sentimentos feridos, danosos com relação àquele aspecto relacional. Então a obra não chegaria onde chegou da maneira como chegou, ok? Então ele rompe isto, ele muda tudo isto, né? E se tem alguém que pode impedir relacionamentos, é ele mesmo, somente ele, então não sou eu. Então quando acontece uma briga na família, eu tenho que parar e pensar, bom, o relacionamento é de Deus e é santo, então se houve uma briga aqui, será que não é uma oportunidade para eu conversar mais, tratar mais, orar mais? Pensa nessa questão da Covid, que aconteceu com todos nós, estarmos da maneira como estamos, confinados, né? Embora às vezes a gente não goste disso, não aceite isso. Será que esse tipo de, entre aspas, quebra relacional da maneira como estava, não é uma providência divina para eu estar buscando um relacionamento mais próximo com Deus e tratar o relacionamento com as pessoas de uma maneira mais rica? Tá? Porque até então, de repente, esses relacionamentos com as pessoas, eu fui deixando, não fui levando a bom termo da maneira como deveria, não tratei da forma correta. Então agora eu agora não estou com você, eu agora não vejo você da forma como eu via antes, eu não te abraço, eu não te beijo, eu não sinto você próximo a mim. E agora eu estou valorizando isso, né? Estou levando isso em consideração. Tá bom? Então, quando eu penso num relacionamento como de Deus, e é dele, e quando eu penso nesse relacionamento como santo, né, por ser dele, de Deus, então eu tenho que entender que tudo que acontece na minha vida, né, no aspecto relacional, tem que mudar um pouco a minha maneira de olhar essas quebras relacionais, né? Mas numa outra ocasião a gente comenta um pouco mais detalhado sobre isso. Do que estamos falando quando falamos a respeito disso, então? De relacionamento redentor, redentivo, como queiram alguns. Né? Deus teve um relacionamento redentor conosco. Lembra que eu falei no começo? Ele poderia simplesmente fazer de outra forma, de outro jeito. Ele poderia não contar com a gente, não querer que a gente participasse disso. Ele poderia ter olhado para os seus anjos, que são mais poderosos do que todos nós, e ter usado os seus anjos para fazer o que deveria ser feito. Né? Mas ele não quis isso e não quer isto. Ele tratou isso de uma outra forma. Então, isso é o que a gente chama de relacionamento redentor, redentivo da parte de Deus para nós. Né? Portanto, o alvo de Deus num relacionamento redentivo é muito mais profundo que mudança emocional ou situação. Né? Ou seja, é a transformação pessoal. A gente já não vê assim. Né? A gente já entende que relacionamentos é para mudar o aspecto emocional. Ah, a pessoa está com um problema, então eu vou falar de Jesus para ela, para ver se o problema dela é resolvido, para ver se a doença dela é curada. Eu vou falar de Jesus para ela para ver se as neuras que ela tem possam ser transformadas, melhoradas, né, saradas, etc. e tal. Ah, eu vou falar de Jesus para o meu amigo para ver se a situação financeira dele melhora porque ele está mal, ele está ruim, ele está. A gente tem isto no coração. Mas o alvo de Deus não é esse. Ele não quer que a gente fale dele para uma pessoa para simplesmente curar o problema daquela pessoa. Né? Ele quer que a gente fale dele para aquela pessoa, porque ele vai agir na nossa vida para trazer ali uma transformação de vida, um novo nascimento, trazer ali uma transformação pessoal na vida daquela pessoa. Tá? Desculpa o trocadilho, mas é isso que Deus faz através de nós. Né? Essa transformação pessoal, ela tem algumas implicações, né? E dentre as muitas implicações que nós vamos abordar, uma que eu acho muito interessante, que a gente poderia começar por aí, como são os relacionamentos que possam promover essa transformação pessoal. De que maneira, né, eu possa me relacionar com as pessoas de tal forma que aquela vida possa ser mudada pela ação do Espírito Santo em mim e naquela vida, naquela pessoa. O propósito é esse, o objetivo é esse. E eu não quero ser um impedimento das mãos de Deus para que isso aconteça. Então, o que eu tenho que levar em consideração? O que eu preciso fazer? Pelo que eu tenho que orar para que eu possa ser um canal de bênção, né, para mudar, para
para ser usada ali por Deus para mudar a vida de uma pessoa. As Escrituras declaram 4 princípios. Tá? O primeiro deles é entrar no mundo da pessoa. Ok? Esse é o primeiro princípio. Tá? E aí nós vamos comentar um pouco sobre isso. Eu vou detalhar nos próximos estudos cada um desses 4 princípios. Mas o primeiro deles é esse, entrar no mundo da pessoa. É fazer o que Deus fez. Lembra que Jesus nasceu, se fez um de nós, ele entrou no nosso mundo. Ele se fez homem, ele tabernaculou, a palavra é esta lá no grego, né? Ele tabernaculou conosco, ou seja, ele montou a tenda dele entre nós. E mais, quando ele morreu, ressuscitou e foi para o Pai, ele enviou o Espírito Santo dele para entrar em nós. Então ele entrou no nosso mundo. Então desde o começo, quando ele criou, foi assim. E em Jesus Cristo isso se dá de uma forma ainda mais intensa. Nós vamos entrar em tudo isso. Como é que a gente faz isso? Como é que eu entro no mundo de alguém, no mundo de uma pessoa, para falar de Jesus? O segundo princípio, encarnar o amor de Cristo. Como é que eu vivo esse amor de Jesus em mim, de maneira que eu possa expressar este amor através da minha vida para outra pessoa e ela possa ver de forma real, palpável até, o amor de Deus por ela. E essa situação de falar, olha, Deus te ama, Jesus te ama, não venha a ser, então, para aquela pessoa, algo muito assim, vamos dizer, invisível, né? Sem atuação de poder da graça de Deus, da ação de Deus. Então, nós vamos mostrar que nós somos este canal para expressar este amor de Deus para aquela pessoa, né? E terceiro princípio que a Bíblia fala, e nós também vamos abordar muito isso, identificar-se com o sofrimento daquela pessoa. É diferente de sermos instrumentos para resolver o sofrimento daquela pessoa, é diferente de querer sofrer o sofrimento daquela pessoa. Né? Jesus se identificou com a nossa carnalidade, com o nosso sofrimento, com a nossa dor, sofreu por nós de uma forma diferenciada, de jeito que eu não possa sofrer por alguém, mas o foco ali foi que ele se identificou. Né? E sendo ele o homem de dores, nos proporcionou esta comunicação, nos proporcionou esta aproximação. Então, quando eu me identifico com alguém na sua dor, no seu sofrimento, eu tenho ali já uma condição de me aproximar daquela pessoa de um jeito diferente. E nós vamos falar bastante sobre isso, porque eu tenho que tomar certos cuidados, né? Porque às vezes eu quero buscar me identificar com o sofrimento de uma pessoa, mostrando para ela que o meu sofrimento, se não é igual, é muito maior do que o dela, a ponto de dizer, olha, não se preocupa com isso não, seu sofrimento não é nada comparado com o que eu passei. E aí, em vez de você ter uma proximidade, pode acontecer aí uma repulsa, né? A pessoa vai ficar realmente assim, distante de você, porque você fez pouco caso da dor dela, do sofrimento dela. E o quarto princípio, que nós vamos também tratar, e vamos entrar nisso, é alinhar-se ao plano. Que plano? Qual é o plano? Que plano que nós temos que nos alinharmos, pastor? O plano de Deus. O plano de Deus para tudo isso. Então não é o plano que eu vou traçar. Não é como eu quero evangelizar. Não é como eu quero falar. Não é sobre o que eu quero usar para falar de Jesus. Mas é como Deus quer que seja feito. Então eu tenho que me alinhar ao plano de Deus, ao querer de Deus, ao tempo de Deus, à vontade de Deus e ao jeito de Deus fazer as coisas. E a gente vai entrar em todos estes aspectos, tá bom? Então eu vou parar por aqui, porque faltam aí só uns 4 minutinhos, né? A gente vai estar orando aqui rapidinho, e aí a gente volta para a nossa live para falar um pouquinho, ou pelo menos para dar um tchauzinho aí de um para outro, ok? Pai, nós queremos te agradecer mais uma vez por este momento, Pai, de estudo da tua palavra, de busca, de compreensão. Queremos, ó Deus, ser tratados pelo Senhor, buscar realmente a tua vontade, o teu querer, compreender o que o Senhor tem para nós e ser realmente esse instrumento que o Senhor tanto quer que sejamos nas tuas mãos, Pai. Obrigado, Senhor. Abençoa cada um, cada irmão, cada família. Que essa seja uma noite também, ó Deus, de revigoramento físico, emocional e espiritual. E que amanhã, em sendo o teu querer, a gente possa, ó Deus, te louvar e te adorar, e que tudo o que fizermos seja para a honra e glória do teu santo nome. No nome de Jesus é que oramos e agradecemos. Amém.